Fala pessoal, alô som aqui, capítulo 6, dependências do Haiti das colônias da América Espanhola para os 8º anos. Pega a apostila, vamos fazer os exercícios. Não precisa falar roda a vinheta, já tá rodando. Vamos lá. Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui. A aula de hoje vai falar sobre a independência do Haiti. É o capítulo 6 da sua apostila para os 8º anos. Espero que tirem bastante proveito dessa aula. A independência do Haiti, que antigamente, no século XVIII, se chamava Ilha de São Domingos, inicialmente pertencendo à Espanha, mas depois se tornou um território francês, depois de algumas disputas territoriais aí. Tá? E na página 298 da sua apostila tem um mapa com a localização exata da onde ficava essa ilha de São Domingos, que é hoje o país chamado Haiti. Então, entre os séculos 17 e 18, essa ilha era governada por uma pequena elite local de origem francesa. E eles lucravam principalmente com a produção de açúcar e tinha a questão da escravidão. A mão de obra era escrava. E a região era muito produtora agrícola. E a maior parte da população era composta de pessoas escravizadas lá da África. E alguns estudiosos afirmam que cerca de 770 mil escravos foram levados ou viviam lá em São Domingos durante o período colonial. Muito bem, então, no século XVIII, com a difusão dos ideais iluministas e o início da Revolução Francesa, essas questões tiveram uma repercussão muito forte lá nas colônias francesas, incluindo principalmente a Ilha de São Domingos. E o pessoal de lá tomou consciência da situação de exploração em que eles viviam e começaram a questionar os maus tratos e a situação toda ali. Então foi organizada uma série de movimentos de revolta a partir do ano de 1791. E esses levantes da população, galera, levaram então a descontrole da elite na região. E os franceses, a França, para combater essas revoltas, mandou para lá tropas do seu exército. Bom, as coisas ficaram ruins e tal, ficou uma situação muito acirrada, e a resistência da população foi tão intensa que em 1793, por fim, os franceses aboliram a escravidão lá na ilha de São Domingos. Beleza? Vamos em frente. Então, como eu estava dizendo, essa revolução levou à libertação, à independência do Haiti. E ao longo desses movimentos de revolta, uma pessoa, um ex-escravizado, chamado Toussaint Louverture, exerceu um papel de liderança, chefiando guerreiros nas lutas a favor da independência haitiana. Eu estou rindo um pouquinho porque o meu francês está meio enferrujado e a gente não é muito craque no francês. Mas vamos lá, na apostila tem o nome do rapaz direitinho lá para vocês treinarem o francês de vocês. Então, Toussaint era um estrategista militar e auxiliou as forças haitianas na resistência contra a França, e ele também exerceu um cargo político lá de governador-geral depois. Então, por volta de 1802, o Toussaint, foi capturado pelas forças francesas e enviado à Europa como prisioneiro. E os conflitos se intensificaram até que em 1804, sob o comando de Jean-Jacques Dessalines, os revoltosos conseguiram tomar o poder e proclamaram definitivamente a independência haitiana. Aí surge um conceito chamado haitianismo, que como o Haiti foi o primeiro país independente da América Latina e teve sua emancipação garantida por um movimento revoltoso de caráter popular e anti-escravista, isso gerou um receio muito grande nas elites das outras colônias americanas, que se sentiram então ameaçadas por esse movimento haitiano.
e com medo de que outras revoltas ocorressem em suas regiões, isso gerou uma tensão em toda a América Latina. E essa tensão instaurada ou colocada aí pela revolta em São Domingos ficou conhecida como haitianismo. Vamos em frente, pessoal. Como é que é o Haiti na atualidade? Bom, o país hoje possui uma população de cerca de 10 milhões de habitantes, faz fronteira com a República Dominicana, né? E a história do Haiti ela é marcada por diversas situações de instabilidade política e intervenção militares de outros países que dificultaram o estabelecimento então, de uma democracia forte na região e de instituições políticas duradouras, né? Então, por conta dessas situações aí, o país sofre de sérios problemas econômicos, sendo um dos países mais pobres do mundo, infelizmente. E a economia do Haiti ainda é bastante dependente do setor agrícola, né? A industrialização é muito fraca, ou se é que existe alguma coisa lá de indústria. E a localização geográfica do país é caracterizada por desastres naturais, né? Como em 2010, que ocorreu um terremoto de grandes proporções que destruiu praticamente todo o país, né? Ocorrendo a morte de milhares de pessoas. Durante 13 anos, então, nos últimos 13 anos, tropas do Exército Brasileiro participaram de missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti e foram enviados para lá mais de 35 mil militares brasileiros com o objetivo de dar suporte ao processo de estabilização política na região e também fornecer ajuda humanitária, né? Em 2017, a missão chegou ao fim, só que os resultados efetivos disso tudo ainda estão sendo avaliados e tem sido bastante questionado pelos estudiosos, porque na sua apostila você vai ver algumas fotografias do Haiti na atualidade e o país vive em intensa pobreza mesmo. Beleza? Vamos em frente. Uma outra questão também, galera, é que com a situação de tensão social no Haiti e o grande terremoto de 2010, incentivaram muitas pessoas a irem embora do país em busca de condições de vida melhor. E por causa da relação estabelecida com o Brasil, durante a missão de paz da ONU, muitos haitianos escolheram vir para cá para recomeçar suas vidas. Entre 2012 e 2016, de acordo com a apostila, cerca de 77 mil refugiados vieram para cá e foram registrados na Polícia Federal pedindo refúgio no Brasil, né? Então eles vieram para cá para trabalhar, para tentar uma outra situação em suas vidas. Mas grande parte dos haitianos que vêm ao Brasil em busca de emprego e estabilidade financeira, quando eles chegam aqui, essas pessoas precisam enfrentar então processos burocráticos para sua legalização e muitas não conseguem então um visto no passaporte de permanência no país, tem que voltar e ainda enfrentam barreiras de preconceito e as dificuldades de adaptação por causa das diferenças de língua e na cultura que existem entre os brasileiros e os haitianos. Tá? Considerando então essa situação desses haitianos, e algumas instituições brasileiras têm buscado dar suporte e apoio aos refugiados e auxiliam então no processo de adaptação aqui no Brasil, né? Beleza? Mais informações você pega lá na apostila, na página 301, e tem as duas questões lá, quais são os principais problemas enfrentados pelos haitianos no Brasil, já dei uma dica aí. E a segunda questão, como a população brasileira pode contribuir para a melhoria de vida de imigrantes haitianos? Deixe sua resposta lá na apostila, página 301, beleza? Forte abraço, até a próxima aula.